Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo da nossa semana de cursos. E vale lembrar que durante toda essa semana preparamos conteúdos super interessantes. A grade com os horários e os temas das entrevistas você pode conferir no AVA. Você também pode enviar perguntas, comentários e sugestões por meio do link que está disponível no seu AVA e também por esse QR Code que vai aparecer aqui na tela. Então não deixe de participar. E se a palavra para todos os setores do mercado é inovação, com a saúde não seria diferente. Por mais caótico que o cenário atual, da saúde no Brasil, com todas as atenções voltadas para o atendimento na linha de frente da Covid-19, ainda temos muitas pessoas trabalhando em novas possibilidades para apoiar a operação atual. Para você que chegou até aqui, gostaria de avisar e deixar um recado super importante. No final dessa entrevista, nós teremos uma surpresa, então não deixe de conferir e acompanhar essa entrevista até o final. Agora, nesse momento, o nosso tema é o futuro da saúde no Brasil. E o nosso convidado é o Dr. Gonzalo Vecina Neto. O Dr. Gonzalo é médico pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, mestre em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês. Dessa forma, doutor, é um prazer recebê-lo. Obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo. Bem, boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, alunos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ajudá-los a pensar algumas coisas neste momento tão complexo que nós estamos vivendo, particularmente do ponto de vista da questão da saúde, que é o meu pedaço de ação aqui, né? Doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação. Então, acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas ao tema que é proposto para esse momento. Então, para começar, doutor, eu gostaria de discutir dentro dessa nossa temática o que o senhor considera, então, como as principais tendências para a área da saúde nesses próximos anos. Bom, nós estamos passando por uma transformação muito violenta, sem sequer estar pensando exclusivamente no que nós estamos vivendo do ponto de vista da pandemia, né? A pandemia realmente ocupou um espaço muito grande, ela nos trouxe alguns avisos importantes. Acho que o aviso mais importante que a pandemia nos traz é que se nós continuarmos tratando a Terra do jeito que nós estamos tratando, nós vamos ter muitas outras pandemias pela frente. Essa pandemia é fruto da agressão ao meio ambiente. E nós não tivemos nestes últimos, desde a gripe espanhola, nós não tivemos nenhuma pandemia como esta. Esta daqui é bastante comparável à gripe espanhola, e, sob certos aspectos, inclusive, ela conseguiu superar a gripe espanhola. Mas, hoje, apesar de tudo, nós temos muito mais informação do que nós tínhamos no passado, né? Quando a gripe espanhola aconteceu, nós já conhecíamos o conceito de vírus, mas nunca tínhamos visto um vírus, porque o vírus só foi ser observável a partir da criação dos primeiros microscópios eletrônicos. Mas, de qualquer forma, nós destruímos a natureza. Mais recentemente tivemos gripe suína, gripe aviária, H1N1, MERS no Oriente Médio, que é a gripe do camelo. Esses ensaios de pandemia, nenhum deles foi uma pandemia, mas foram epidemias importantes, né? O H1N1 em 2009 foi bastante impactante no mundo inteiro, mas não teve o impacto da SARS-CoV-2, né? Nos avisaram que nós estamos tratando muito mal o meio ambiente. Não é à toa que gripe do camelo, gripe do frango, gripe do suíno
seja, tem tudo a ver com o nosso jeito de produzir comida, tem tudo a ver com o nosso jeito de agredir o meio ambiente. Então, se nós não tomarmos cuidado, a próxima gripe já está aí na esquina, o próximo evento infecto-contagioso está aí na esquina. Porém, o que eu queria dizer, dentro desse cenário, nós passamos por algumas transformações bastante grandes no ambiente no qual a saúde pública ocorre. Que ambientes foram esses? Primeiro, a revolução demográfica. Nós estamos nos concentrando brutalmente nas cidades. Isso é um fato. Né? Nós estamos saindo da zona rural e indo para a zona urbana. Hoje, o Brasil é um país 85% urbano. Alguns estados, como o estado de São Paulo, é 96% urbano. Segundo, apesar da pandemia, nós vínhamos numa migração de morrer de moléstias infecto-contagiosas para morrer de moléstias crônico-degenerativas. Qual é a diferença de morrer de moléstias infecto-contagiosas e morrer de doenças crônico-degenerativas? O processo de intervenção. Quando eu estou falando de doenças infecto-contagiosas, o processo de intervenção é um processo de intervenção mais vertical. O processo de atenção à saúde é um processo de atenção vertical. A pneumonia. Você tem a pneumonia, vai no médico, diagnostica, trata e cura. Então, a doença infecto-contagiosa, ela tem uma história natural muito mais abrupta. As doenças crônico-degenerativas, 35% da mortalidade no Brasil hoje são doenças cardiovasculares. Como é que ocorre uma doença cardiovascular? Ela ocorre a partir de hipertensão, de diabetes, insuficiência cardíaca. Qual é a característica dessas doenças? São doenças sem cura. Doenças que nos acompanham a vida toda. Como é que atende uma doença crônico-degenerativa? O tempo todo, a vida toda. Né? Então, essa é uma questão muito importante, essa transformação. 20% da mortalidade são doenças oncológicas. Qual é a característica do câncer? Diagnóstico, tratamento, acompanhamento o resto da vida. Então, qual é a terceira carga de doenças importantes? Então, 35% cardiovascular, 20% câncer, 15% violência urbana. Então, o modelo de enfrentamento da carga de doenças é diferente do modelo de enfrentamento das doenças infecto-contagiosas. Neste momento, nós estamos convivendo com uma grande doença infecto-contagiosa que tem essa característica do vertical, mas nós continuamos sob a égide das doenças crônico-degenerativas. Então, tivemos uma revolução demográfica, tivemos uma revolução epidemiológica, com uma pandemia no meio, e temos uma revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica transformou em algo tratável doenças que nós não imaginávamos, sobre as quais que nós poderíamos intervir sobre elas. Então, na década de 70, pouco se podia fazer com as doenças cardiovasculares. Hoje tem cirurgia cardíaca, tem stent, tem um monte de medicamentos que agem no músculo cardíaco, que agem na hemodinâmica do nosso organismo, nós nem imaginávamos que nós pudéssemos ter. Então, a revolução tecnológica mexeu e muito na nossa capacidade de intervir sobre o processo de saúde e doença. O que a gente deixava na década de 70, estou falando de algo bem próximo, década de 70 aqui, o que a gente deixava para qualidade de vida, água, saneamento, condições de moradia, hoje não dá mais para deixar. Por quê? Porque a estrutura sanitária tem capacidade de intervir sobre isso. E a quarta revolução, então,
demográfica, epidemiológica, científica. Foi uma revolução muito importante, sobre a qual os efeitos ainda nós não temos muito claro, que é a revolução comunicacional. O mundo se transformou do ponto de vista da circulação de informações de uma maneira muito violenta. Isso a partir da invenção da web. A web transformou a forma de nós nos relacionarmos com o mundo. Então, a forma de nós acessarmos informação e a forma de nós sermos acessados por informação. E a web aconteceu logo depois também da revolução do aparecimento das máquinas de computação pessoal. Nós tínhamos, desde da invenção dos computadores na década de 50, pouco antes, que já participaram da criação da bomba atômica, nós tivemos uma revolução informacional com os computadores inicialmente de grande porte, depois os computadores pessoais, e aí veio o golpe de misericórdia, que é a web. E estamos muito próximos de dar mais um passo. Eu não sou capaz de imaginar mais à frente o que vai vir, mas esse outro passo é um passo para o qual nós não estamos ainda adequadamente preparados, embora ele já esteja aí, que é a computação quântica. O que a computação quântica nos traz? Ela nos traz a capacidade de mobilizar dados como nós nunca imaginamos. Né? E isso é muito importante. A partir de 1966, foi elaborada, foi editada uma proposta chamada Lei de Moore, M-O-O-R-E, Lei de Moore. A Lei de Moore diz que a gente dobra nossa capacidade de processamento eletrônico de dados a cada 18 meses. E essa lei não foi revogada. Então, falar na década de 70 do genoma, sonho, é impossível. Hoje nós começamos em 1993, o primeiro grande movimento mundial de sequenciamento do genoma, demorou 10 anos para sequenciar um genoma humano. Custou $1,3 bilhão. Hoje nós fazemos um sequenciamento humano em 4 horas por $1.000. Mas tem até sequenciadores que, sem ser tão profundos, fazem alguma coisa por $100, $200. Ainda não nos beneficiamos desse conhecimento todo, mas estamos muito próximos de criar um novo movimento na área da saúde pública, que é a chamada Saúde 4.0, que com certeza vamos ter oportunidade de conversar um pouco mais aqui. Então, o mundo mudou radicalmente, e nós temos que nos adaptar para conseguir dar as respostas contemporâneas. O que é contemporânea? Do nosso tempo. Contemporânea. Então, nós temos que dar as respostas contemporâneas para o momento que nós estamos passando. E vocês que estão aí nesse processo de formação, estão entrando nesse mundo em transformação. Então, o que vocês queriam ser, não é o que o mundo vai precisar que vocês sejam. Vocês vão ter que se transformar mais rapidamente, inclusive agora que estão nesse processo de formação e de sair para trabalhar e participar da criação do novo mundo. Então, essas são as 4 mais importantes tendências, transformações, no meio dessa crise que nós estamos vivendo com a pandemia do SARS-CoV-2. Indo para um pouquinho dentro daquilo que o senhor tem comentado, né, pensando então um pouco nessa aproximação aí que a gente tem tido com a tecnologia, né, nesse contexto de mundo moderno, como é que o senhor enxerga aí o impacto dessa tecnologia hoje para aquilo que se tem praticado na saúde, como um exemplo aí, o que tem se praticado com a teleatendimento, a telemedicina, né, para dar conta aí dessas demandas que hoje permanecem, né, as pessoas não deixaram de ficar doentes e que precisam de alguma forma serem conduzidas aí pelos profissionais de saúde.
Eu vou fazer uma pequena digressão aqui, numa coisa que eu considero muito importante, porque nós estamos entrando nessa coisa da tecnologia e achando que tudo vai se resolver com uma terceira coisa, que é a tal da tecnologia, né? E as coisas estão cada vez mais complexas e isso não vai acontecer desse jeito, né? Então, uma questão muito importante, vocês que estão aqui pensando em saúde, é o que nós chamamos de ações de promoção e proteção da saúde, que é o que lá atrás, década de 50, Gary White chamou de prevenção primária. A prevenção primária, ela tem a ver com promoção e proteção da saúde. O que é promoção da saúde? Promoção da saúde é gerar saúde, eu promovo saúde. E o que é proteção da saúde? É a barreira à existência da doença. Então, por exemplo, o que é uma vacina? Uma vacina é uma ação de proteção da saúde. É uma barreira à progressão da doença. Neste momento, estamos discutindo a vacina da Covid-19, que é uma barreira à existência de mais doença, mais adoecimento e mais mortes. O uso de equipamento de proteção individual no trabalho. Tudo isso é proteção da saúde. Junto com a proteção da saúde vem essa questão da promoção. A promoção é uma coisa mais complicada, porque a promoção ela é fruto do conhecimento de algo que melhora a saúde. Exemplo de algo que melhora a saúde. Pensem num exemplo de algo que melhora a saúde. Por exemplo, prática de exercícios físicos melhora a saúde? Melhora a saúde. A prática de uma nutrição adequada, mais equilibrada entre carboidratos, gorduras, proteínas, melhora a saúde? Melhora a saúde. Ter um estilo de vida mais adequado, né? Sem muito estresse, né? Com um melhor balanceamento do que a gente deve fazer, melhora a saúde. Bom, nós profissionais de saúde sabemos disso. Nós vamos informar os nossos pacientes que eles devem ter hábitos de vida saudáveis. Só tem um problema. Os nossos pacientes precisam querer fazer isso. Então, nós estamos entrando numa era em que teve um tempo que o médico chegava e falava para o paciente, faça isso. Como era uma intervenção numa doença infecto-contagiosa, tome o antibiótico, tome o remédio, é diferente. Ele fazia o que eu mandava ele fazer, geralmente. Só que hoje nós estamos vivendo uma era diferente. O paciente tem que ser transformado em sujeito do seu processo de cura. E para que ele seja sujeito do processo de cura dele, ele precisa querer. Essa é uma coisa nova. Promoção da saúde, quem faz, empoderado pelo conhecimento, é o próprio sujeito paciente. Esta é uma mudança muito grande na relação entre o profissional de saúde e o paciente. O profissional de saúde tem que ser capaz de informar o paciente e de empoderar o paciente para que o paciente queira ser sujeito da sua própria saúde e crie um espaço de transformação da sua vida, sem o que nós não vamos melhorar a vida dos nossos clientes. Esta é uma transformação muito, muito grande que nós estamos passando a viver agora. Nós teremos que mudar, estamos mudando a nossa relação profissional de saúde e paciente. Para quê? Para criar um espaço comum entre terapeuta e paciente.
Esse espaço comum é o espaço da construção de algo mediado pelo conhecimento, que é o que você, profissional de saúde, vai levar para o seu paciente, e algo que o seu paciente, empoderado por esse conhecimento, vai querer fazer, graças à relação que ele estabelece com você. Mas o plano terapêutico não é mais o plano terapêutico do profissional de saúde. O plano terapêutico é um plano terapêutico conjunto. Profissional de saúde, paciente. Portanto, aí tem uma negociação que será fruto de uma cocriação, uma criação de um plano terapêutico que será executado pelo paciente e pelo terapeuta. Isto é absolutamente inédito na história da medicina. Essa transformação está ocorrendo no momento da revolução digital. E a revolução digital tem que ser entendida por nós para que a gente possa mostrar para os nossos pacientes como é que ele pode se aproveitar disso. Por exemplo, a telemedicina. A telemedicina é um instrumento fantástico, mas nós temos que aprender a utilizar a telemedicina. Se eu não aprender a utilizar a telemedicina, nós não vamos conseguir fazer com que o paciente se beneficie do que pode ser melhor para ele. E, além de tudo isso, né, um componente fundamental do processo de saúde e doença, que nós não podemos deixar de lado, que também foi desinvisibilizado, né? Desinvisibilizado, está sendo mais perceptível, é a questão da desigualdade nas nossas sociedades. Nós vivemos em sociedades extremamente desiguais. No século XVIII, no século XIX, nós assistimos à abolição da escravidão. O homem, desde que o homem se gregarizou há 10.000 anos atrás. Ele deixou de ser caçador-coletor para ser um cultivador. Então, ele parou de ser nômade e passou a viver no mesmo local. Quando o homem se estabilizou, ele criou a escravidão. E a escravidão, durante 10.000 anos, foi algo absolutamente normal na vida dos homens. Era normal ter escravos. Era normal ser escravo, ter um dono. Em 1888, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, formalmente. Porque ainda existe escravidão hoje. Não formalmente. E hoje nós estamos nos defrontando com uma outra causa social e muito importante, principalmente do ponto de vista dos determinantes da saúde da população, que é a desigualdade social. Então, quando nós olhamos para a desigualdade, nós começamos a ver como quem é desigual morre mais, sofre mais. A desigualdade mata. Né? Nós temos um exemplo aqui agora, o exemplo da vacinação. O Brasil vacinou algo em torno aí de 15, 20 milhões de pessoas, vacinou muito pouca gente nesse começo. Mas quando nós olhamos o que foi vacinado, apesar de os negros representarem 56% da população, só 19% das pessoas que foram vacinadas até agora são negros. 81% são brancos. Por quê? Porque nós vacinamos por idade. E os negros morrem antes do que os brancos. Porque são negros, porque são pobres. Então, a desigualdade social é um cancro que a civilização que nós queremos que a humanidade tenha, terá que ser extraído. E isso só acontecerá se houver vontade do homem acabar com a desigualdade, como aconteceu em alguns poucos países da Europa.
A forma de acabar com a desigualdade é criando igualdade de acesso para tecnologia, para cuidado, para habitação, para transporte, para educação, para saúde. E isto é algo que nós, dentro da nossa sociedade, teremos que construir. É um grande desafio que o futuro nos traz. A tecnologia pode ajudar nisso? Com certeza a tecnologia pode ser usada nisso. Mas nós teremos que querer usar a tecnologia para fazer essa transformação na sociedade e não usar a tecnologia para aprofundar ainda mais diferenças e desigualdades. Ok, professora? Dentro um pouquinho desse contexto, né, que o senhor explanou aqui para a gente anteriormente, o João Peniani Júnior, que está nos assistindo, ele traz aqui uma pergunta para o senhor, no sentido de tentar entender se a medicina preventiva, então, seria o melhor caminho aí para aprimorar os aspectos na saúde, sim ou não, na sua opinião? Veja, João, a saúde preventiva é um instrumento formidável. A saúde preventiva é justamente essa coisa da prevenção primária, que tem essas duas grandes ações, a ação de promoção da saúde e a ação de proteção da saúde. Então, fazendo a análise do que é a medicina preventiva é promover e proteger a saúde das pessoas. Então, com certeza, ela tem uma capacidade fantasticamente importante de intervir na vida das pessoas. Mas é óbvio que também existe uma medicina intervencionista. Então, nós estamos vivendo um momento que não dá para dizer eu quero isso e não quero aquilo. Eu tenho que conseguir equilibrar as duas coisas, a medicina preventiva e a medicina curativa. Aliás, eu preciso equilibrar a medicina preventiva, a medicina curativa e a medicina reabilitadora. Que depois da doença, geralmente sobra sequela. Historicamente, nós temos muito pouca preocupação com o tratamento das sequelas. Historicamente, a gente considera que o portador de uma deficiência é um peso para a sociedade. Nós não podemos tratar o portador de deficiência como um peso para a sociedade. Ele faz parte da sociedade. Amanhã, você poderá ser o portador de uma deficiência. Nós temos que criar uma sociedade que consiga ter medicina preventiva, que consiga ter medicina curativa, que tenha tratamento para câncer, que tenha cirurgia com robô, que tenha diagnóstico por análise de DNA, genômica. Nós temos que criar uma medicina que tenha capacidade de intervir, porque a intervenção traz em si muitas soluções. E nós temos que criar também uma medicina que seja capaz de devolver alguma normalidade para o portador de deficiências. E aí não se trata de devolver normalidade para o portador de deficiência para que ele seja útil, mas para que ele tenha uma vida melhor, que tenha anos de vida melhores. Nós não queremos mais saber de utilidade, nós queremos saber de qualidade de vida. Esta é uma revolução no olhar sobre a doença que nós não tínhamos até ontem. Até ontem nós não tínhamos. Se vocês olharem para a história da construção do sistema de saúde no Brasil, a preocupação com reabilitação tem 5 anos, talvez menos. E em muitos locais no Brasil ainda não chegou. O estado de São Paulo é o único estado da federação que tem uma estrutura voltada para desenvolver capacidades adaptativas nos portadores de deficiência, para que, ao desenvolver essas capacidades adaptativas, eles possam ter uma qualidade de vida melhor. O futuro vai ter que ter muito dessa capacidade de desenvolver capacidades adaptativas. O que nós vamos fazer
com os idosos. Nós estamos vivendo uma crise chamada de crise de etarismo. O que a crise do etarismo nos diz? Que o velho é inútil e que nós temos que encontrar um jeito de descartá-los. Mas nós queremos envelhecer e queremos continuar vivendo em sociedade. Será que o futuro do velho é ir parar no asilo e ser abandonado pela família lá? É isso que a sociedade moderna está propondo? Nós temos que pensar um pouco sobre o nosso futuro. Nós não queremos morrer jovens. Nós queremos morrer velhos. Mas que tipo de velho nós queremos? Que tipo de mundo nós vamos dedicar para o velho que seremos? Não podemos esquecer de que seremos. Eu sou vocês amanhã. O que nós vamos fazer com os velhos? Sabão? Talvez, do jeito que a sociedade está evoluindo, essa sociedade mecânica, essa sociedade utilitarista, talvez só sobre para os velhos virarem sabão. É isso que vocês querem ser no futuro? Sabão? Precisamos pensar nesse mundo. E precisamos criar soluções para esse mundo. Aí a questão da medicina preventiva, a questão da medicina curativa, a questão da medicina de reabilitação, prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Vocês, muitos de vocês, são profissionais de saúde que vão estar trabalhando aqui na prevenção terciária. E está crescendo agora, justamente nesse espaço da prevenção terciária, por exemplo, os cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo? É dar dignidade para a última fase da vida nossa na Terra. Ninguém tem que morrer sofrendo. Lógico que ninguém vai morrer tocando samba, mas tem jeito de morrer menos infelizmente. E esse é um espaço de atuação fundamental do profissional de saúde também. Então, são coisas que nós temos que aprender a colocar para a sociedade e participar dessa transformação. Ok? Claro. Doutor, em tempos de tanta automação, o senhor considera que o fator humano, ele também entrará em evidência no dia a dia do profissional de saúde? E quais seriam aí as competências socioemocionais que eles precisariam desenvolver para dar conta de tantas coisas, né, relatadas aqui pelo senhor, do que acontece e do que possivelmente poderá acontecer? Sem sombra de dúvida, nós vamos ter que nos reinventar. Nós, profissionais de saúde, estamos tendo que nos reinventar para conseguir entender esse novo ator dentro do processo saúde e doença. Quem é o novo ator no processo saúde e doença? O paciente, que não é mais paciente, é sujeito. Então, essa transformação no paciente, nós vamos ter que aprender a entendê-la. E nesse processo de entendimento e de aprendizagem, nós vamos ter que nos reinventar como profissionais. Então, existem habilidades que vamos chamar aqui de habilidades duras, né? As hard abilities. O que são essas hard abilities? É o conhecimento técnico. Com certeza, o que se acumulou de conhecimento técnico nos últimos 20, 30 anos, graças ao surgimento do processamento eletrônico de dados, da tecnologia da informação, esse mundo do Big Data, da inteligência artificial, do machine learning, da internet das coisas. Esse mundo foi brutalmente transformado pelas transformações ocorridas pela revolução da informática. Agora, paralelamente a todas essas transformações, a biotecnologia. Hoje nós temos remédio para cada doença que nós não imaginamos, né? As doenças raras. Nunca imaginamos intervir em certas doenças que hoje têm cura. Existe um medicamento que cura uma doença muito específica
e muito rara, que foi recentemente criado agora, é uma ferramenta genética que virou um medicamento. Essa ferramenta genética que virou um medicamento cura uma condição que invariavelmente levava à morte um paciente, uma criança morria quando tinha essa doença diagnosticada, é uma esclerose do sistema neurológico, que levava invariavelmente à morte a criança, até os 2 anos de idade. Hoje existe uma cura para essa doença, raríssima. Só que essa cura custa 12 milhões de reais por tratamento. E nós estamos cada dia mais descobrindo novas curas, com medicamentos fantásticos, com tecnologias fantásticas, que nós temos que dominar e conhecer também. Então, isso faz parte das habilidades duras. Mas existe um conjunto de habilidades que nós também temos que dominar e que estão sendo chamadas de soft skills, ou seja, habilidades leves. Né? Essas soft skills é, por exemplo, a minha capacidade de estabelecer uma relação empática com o meu paciente. Como é que eu faço para conseguir fazer que o paciente não ache que eu sou um cara que toma conta dele, mas um cara que transfere conhecimento para que ele tome conta dele? Isso exige empatia, isso exige humanização, isso exige um perfil de liderança diferente do perfil de liderança autoritário que muitas vezes a gente acaba adotando como sendo o caminho. Eu mando, você obedece. Nós temos que mudar a nossa forma. Como é que desenvolve soft skills? A escola é capaz de fazer isso, e a escola tem a obrigação de desenvolver, além dos hard skills, as soft skills também. Então, essa transformação do profissional de saúde é fundamental. O profissional de saúde tem que entender um pouco de tudo. O profissional de saúde, entre os múltiplos tipos de profissionais com os quais nós estamos convivendo nesse início de século, tem cada vez mais que ser, além do especialista, um generalista. Ele é um especialista na área que ele escolheu. Então, é um fisioterapeuta, é um biólogo, é um médico, é uma enfermeira. São 14 as profissões que existem no campo da saúde hoje. Então, são 14 linhas de conhecimento aprofundado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender um pouco de gestão. Tem que entender um pouco de marketing, de como é que faz para disseminar ideias, para levar ideias. Tem que ser um comunicólogo, tem que entender de comunicação, de falar com as outras pessoas, de difundir novas ideias. Tem que entender de humanização, tem que entender de como transformar as outras pessoas em algo melhor para a sociedade. Então, na verdade, nós estamos vivendo um tempo cheio de desafios e que vai acabar fazendo com que a gente, apesar de ter uma determinada profissão, navegue por outras profissões, como é o caso da gestão, como é o caso do direito, como é o caso da economia, como é o caso do marketing, onde nós vamos buscar ferramentas que vão servir em diferentes momentos da nossa vida profissional. E nós temos que saber identificar essas ferramentas e saber identificar onde buscar esse conhecimento. Fazer uma especialização, fazer uma pós-graduação estrito sensu. Para quê? Para fazer melhor o que nós queremos fazer para a nossa própria vida, para o nosso próprio desenvolvimento individual. Então, Gonzalo, a gente sabe que a gente está inserido dentro de um contexto aí de pandemia ainda, infelizmente, né? Então, como é que o senhor enxerga quais serão os principais desafios aí, oportunidades, então, para os profissionais da área de saúde no momento pós-pandemia? No momento pós-pandemia, nós vamos enfrentar ainda mais... A hora que a gente conseguir se vacinar, porque tem 2 jeitos de acabar com uma pandemia, né?
acabando os suscetíveis, eu espero que não seja assim, né? Porque nós, neste momento, temos cerca de 15% da população que já teve a doença, né? Você pega aí a estatística que é publicada todo dia no jornal, está lá, 13%, 13 milhões de pessoas já tiveram a doença, não 15, 13 milhões de pessoas já tiveram a doença. 13 milhões de pessoas de 210 milhões de pessoas não dá 10%, né? 10% seria 21 milhões de pessoas. E nós estamos com 13 milhões de casos. É subestimado. Provavelmente nós tivemos mais casos que não foram nem diagnosticados, nós estamos testando pouco. A gente estima que 20% da população já teve essa doença. Agora, para 20% da população ter tido esta doença, nós estamos beirando os 400 mil mortos. Então, 20%, 400 mil mortos. O que é imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é quando você tem uma quantidade tal de pessoas que já tiveram a doença que o vírus não consegue mais circular na população. Então, a imunidade de rebanho é alcançada quando 70% das pessoas têm a doença. Quando 70% das pessoas tiverem tido a doença, o vírus deixa de circular até que acabe abaixando a quantidade de pessoas que já tiveram. Entra gente nova, nasce gente nova, esse tipo de coisa. De qualquer forma, para 20% da população que já teve a doença, nós tivemos 400 mil mortos. Para 70%, quantos mortos? 1.200.000 mortos. 3 vezes mais. Nós estamos muito preocupados com 400 mil mortos. Para chegar na imunidade de rebanho tendo a doença, nós vamos ter que morrer 3 vezes o que já morremos. Este é o projeto que nós temos hoje na sociedade brasileira. Deixar morrer. Por isso não se comprou vacinas. Por isso não se valoriza o isolamento social. Por isso não se valoriza o uso de máscara. Não tem jeito de ter menos doença sem isolamento social. Nós não podemos sair por aí tendo a doença. Como é que pega a doença? Eu estou falando aqui com vocês, da minha boca está saindo um monte de gotículas. Elas não se enxergam. Quando ele está no sol, às vezes você vê aquelas coisinhas brilhando. São gotículas de água que saem da nossa orofaringe quando nós falamos. Não adianta não querer emitir gotículas. Nós emitimos gotículas sempre que falamos. Quanto mais alto falamos, mais gotículas emitimos. Isso forma um aerosol na nossa frente. Se eu estiver infectado pelo vírus da Covid, o aerosol terá nas gotículas vírus. Se alguém atravessar o meu aerosol, vai entrar pela boca, pelo nariz e pelos olhos as gotículas com o vírus. E assim é o jeito maior de transmissão dessa doença. O aerosol tende a se depositar. E aí, enquanto as gotículas não dessecarem, o vírus continuará viável. Por isso é importante a higiene das mãos. Mas o mais importante são aerosóis. Então, ficar em ambientes fechados, sem circulação de ar, significa estar a serviço desses aerosóis. Isso acontece quando a gente se aglomera nos bares, nos restaurantes, no shopping center, nas igrejas, nas escolas, no transporte coletivo. Então, por isso, cuidado quando você se aglomera, porque você está trocando material biológico, querendo ou não querendo. Se você usar máscara, a máscara impedirá que as suas gotículas saiam para fora. Essa é a função da máscara. A máscara não te protege. A máscara protege o próximo. Então, usar a máscara significa reter essas gotículas. E com isso diminuir a propagação da doença. Então, esta é uma questão muito importante.
Porque senão o que nós temos pela frente é esse genocídio que nós estamos vivendo. Temos que usar máscara, temos que ter isolamento social, temos que não aglomerar. Até que chegue a vacina, que é o outro jeito de atingir a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Todo mundo que for vacinado, e aí não tem uma vacina melhor ou pior. Não me interessa se uma vacina é mais eficaz ou menos eficaz. Todas as vacinas que estão aí têm uma certa eficácia. E elas farão efeito se todos tomarem a vacina. É importante que todos tomem a vacina. E em todos tomando a vacina, nós pararemos esta doença. Se nós conseguirmos parar a doença, nós vamos para o estágio seguinte. Qual é o estágio seguinte? É a terceira onda. Qual é a terceira onda? É a onda de tudo que nós deixamos de fazer na saúde. Deixamos de atender os cardiopatas, deixamos de atender as pessoas que têm câncer, deixamos de atender todas as doenças, porque nós privilegiamos só atender. Privilegiamos? Não, nós não tínhamos opção, nós tivemos que atender só quem tinha Covid-19. Os hospitais ficaram cheios de Covid-19. Mas quando eu conseguir vacinar a população, eu vou ter que voltar a atender. E aí vai ser uma terceira onda muito difícil para o sistema de saúde. E todos nós seremos muito exigidos para atender essas coisas que nós deixamos de atender nesses quase 2 anos desta pandemia tão terrível. E virá a quarta onda. Quarta onda que vai exigir de todos nós, profissionais de saúde, um pouco daquelas soft skills que eu falava. Porque a quarta onda é a onda de doenças mentais. Essa epidemia vai nos cobrar um preço em desenvolvimento de quadros de ansiedade e de depressão. Todo profissional de saúde vai ter que aprender a lidar com ansiedade e depressão. Isso não pode ficar só para os psiquiatras e para os psicólogos. Eles não vão dar conta do trabalho. Todos nós vamos ter que aprender um pouco de depressão e ansiedade. Vamos ter que ter a capacidade de dialogar com estes pacientes que essa pandemia terá criado. Então, todos nós temos um caminho para conseguir melhorar o que será o futuro, do ponto de vista do nosso processo, da nossa capacidade de atenção à saúde. A Brenda traz uma pergunta aqui que vem muito de encontro ao desfecho do senhor nesse momento, que é perguntando para o senhor se o senhor acha que a Covid ela vai afetar a saúde brasileira de forma crônica, não só pela doença, mas também por esses problemas psicológicos e sociais que estão sendo causados e já percebidos. Com certeza a quarta onda virá e ela é fruto direto da pandemia, né? Com relação especificamente ao Covid, a SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2 vai desaparecer, como desapareceu o vírus da varíola, como desapareceu na nossa sociedade, no mundo ainda não, mas na nossa sociedade, o vírus da paralisia infantil? Provavelmente não. Ele vai ficar aí como nós estamos convivendo com sarampo, como nós estamos convivendo com gripe. O SARS-CoV-2, o vírus, ele não será erradicado. Ele vai continuar existindo na comunidade, em reservatórios naturais, como é o caso do morcego, como era o caso do pangolim, que é o bicho para o qual saiu do morcego, foi para o pangolim, do pangolim veio para o homem, aparentemente foi esse o caminho, né? Então ele vai continuar existindo na natureza e de tempos em tempos ele vai dar um susto na gente. O que a gente vai fazer para se livrar desse susto de tempos em tempos? Vacinação. A vacinação é perene? Não sabemos. Nós fizemos vacinas e testamos essas vacinas. As vacinas que nós testamos até hoje, praticamente todas essas que estão aí, tem umas 15 ou 20 vacinas no mundo. No Brasil, nós temos hoje presente 2.
temos chance de ter mais duas. Nós temos uma vacina chinesa da Sinovac, temos a vacina inglesa da Oxford AstraZeneca. Provavelmente vamos ter aí no segundo semestre a vacina da Pfizer e a vacina da Janssen. Então, vão ter 4 vacinas. Essas vacinas foram desenvolvidas, são boas, eficazes. Agora, nós fizemos os testes e sabemos que elas produzem resposta imunológica. Aplicada na gente, a gente reage produzindo anticorpos. E esses anticorpos são eficazes contra o vírus. Nem sempre a eficácia é 100%, quer dizer, 100% das pessoas que tomam a vacina desenvolvem defesa. Mas como uma parte importante desenvolve a defesa, isso é suficiente para criar a imunidade coletiva. Por isso que eu disse, vacinação não é um ato individual, é um ato coletivo. Todos têm que tomar para valer a pena. Isso é verdade em relação a qualquer doença prevenível por imunização. O que vai acontecer? Nós vamos continuar aprendendo sobre o vírus. E nós vamos aprender sobre quanto tempo a vacina leva nos protegendo. Qual vacina? As diferentes plataformas. Temos 4 plataformas de vacina. Tem a vacina de vírus inativado da Sinovac, tem a vacina de vetor viral, se quiserem a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, que é a vacina da AstraZeneca Oxford, que é a vacina da Janssen, que é a vacina da Sputnik V. Temos as vacinas de RNA mensageiro, da Moderna e da Pfizer. Temos as vacinas de proteína, que é uma só no mundo que está hoje desenvolvida, da Novavax nos Estados Unidos. Qual a imunidade que cada uma dessas vacinas dá? Não sabemos. Sabemos que, naquele período que nós fizemos os testes, elas desenvolveram anticorpos. Por quanto tempo os anticorpos estarão sendo ativos? Não sabemos. Vamos ver o que acontece. Mês a mês, nós estamos pegando as pessoas que fizeram os testes, tirando sangue e vendo se elas continuam com um nível alto de anticorpos. E estudando isso. Já existe, por exemplo, em relação à vacina da Pfizer, uma proposta de uma terceira dose. Uma dose da vacina não foi suficiente para produzir a imunização. Na fase de testes, nós descobrimos que uma dose de reforço aumenta a capacidade de resposta. Então, exceção feita a Janssen, todas as outras vacinas têm 2 doses. Então, a pessoa só é considerada vacinada se tomou a primeira e o reforço. E aí tem espaços diferentes de tempo para o reforço, mas precisa tomar o reforço. E já se está falando na terceira dose. E daqui a pouco, provavelmente, vai se falar, talvez, em relação a algumas dessas vacinas, em vacinação anual, como eu faço com a gripe. A gripe eu faço a vacinação anual. Com a vacina do sarampo, quem tomou uma vez, tomou o reforço, nunca mais precisa pensar na vacina do sarampo. A vacina do tétano é recomendável tomar de 5 em 5 e depois de 10 em 10 anos. Então, vacina é um negócio fantasticamente importante, é remédio de futuro, sem dúvida nenhuma, só que é uma coisa com a qual nós estamos aprendendo. Por que nós estamos aprendendo? Porque nós estamos aprendendo como é que funciona o complexo sistema imunológico da gente. Provavelmente muita doença poderá ser tratada nessa medicina 4.0, nessa medicina tecnológica do digital, com alguma coisa parecida com vacina. Muito provavelmente nós vamos desenvolver uma capacidade muito grande de produzir esses produtos. Veja, a vacina da Pfizer, que é feita de RNA mensageiro, o RNA mensageiro é uma descoberta que tem mais de 30 anos. Nós já estávamos pensando em usar o RNA mensageiro para tratar câncer. E aí, quando veio essa doença, o pesquisador alemão lá pensou, opa, isso aqui pode dar uma vacina. E conseguiu fazer uma vacina. Provavelmente, assim que termine essa crise, essa tecnologia do RNA mensageiro vai ser utilizada para tratar outras doenças. Então, nós estamos num limiar de mexer com doenças que vão mudar com a nossa expectativa de vida de uma forma formidável. Daí a importância de a gente pensar o que fazer com os velhos, que nós vamos envelhecer cada vez mais. Nós vamos ter que ter alguma utilidade além de fazer sapão. Então, essa é uma grande
de um desafio para a humanidade, né? O que fazer com as pessoas que envelhecem, que têm que continuar tendo uma sensação de que fazem algo pela sociedade, né? Então, estamos vivendo essa transformação, e aí SARS-CoV-2 vai durar? Vai durar. Quanto tempo, por quê, etc., vamos descobrindo conforme a gente for passando o tempo e estudando esse bichinho tão terrível. E os outros bichinhos que virão com ele, porque eu já disse aqui, outros virão. O que nós não temos nós temos que ter capacidade de estudá-los. Infelizmente, hoje, a capacidade do Brasil fazer vigilância epidemiológica é muito pequena, né? Você veja, enquanto a Inglaterra fez 250 mil sequenciamentos de vírus, nós fizemos 3 mil. 3 mil sequenciamentos. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura dedicada para isso. A Inglaterra tem um centro de controle de doenças que pensa nisso o tempo todo. Nós temos que criar um centro de controle de doenças no Brasil. Que faça o quê? Que se preocupe em formar uma coisa que todos vocês poderão ser, epidemiologistas genômicos. Qualquer profissional de saúde pode ser transformado num epidemiologista genômico, se aprender, né? Nós temos que formar sequenciadores, gente que trabalha em sequenciamento de vírus, de bactérias, de fungo, de tudo quanto é produto infecto-contagioso, né? Sequenciamento de cânceres, nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que ter sequenciadores, máquinas totalmente dedicadas a fazer sequenciamento genético o tempo todo. Isso aí, hoje, quem está fazendo é a universidade. O papel da universidade não é fazer sequenciamento rotineiro. O papel da universidade é fazer pesquisa. Eu quero que a universidade faça pesquisa. Então, temos que ter centros que façam sequenciamento, que formem epidemiologistas genômicos para lidar com a complexidade da medicina no futuro. Então, Gonzalo, infelizmente a gente está chegando nos nossos momentos finais, né? Chegaram muitas perguntas aqui para o senhor, mas que infelizmente a gente não vai ter tempo de fazê-las. E também, além disso, muitas pessoas o parabenizando pela forma como o senhor se colocou e pela facilidade que tiveram de compreender algumas temáticas abordadas aqui pelo senhor. Então, dessa forma, a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo. Eu desejo desde já agradecê-lo por toda a gentileza, por toda essa riqueza de conhecimento compartilhada. A gente não faz diferença se a gente também não buscar o processo de educação e formação, né, para que possamos nos tornar profissionais diferenciados, não só dentro desse contexto, mas de todos os outros que vão envolver aí a saúde pública, enfim, a saúde como um todo no nosso país e no mundo que a gente vive, né. Então, desde já, muito obrigada pela participação do senhor, pela gentileza e pela graciosidade que o senhor se coloca e nos presenteia com a sua fala. Ficaria aqui, acho que, 3 horas ouvindo o senhor e perguntando muitas outras coisas. Bom, professora Laura é muito boa. Eu agradeço a sua bondade e as suas palavras. Mas eu acho que é importante, Laura, a gente lembrar de que a nossa função na Terra, antes de tudo e mais nada, construir um mundo melhor. Nós não estamos aqui para fazer mais do mesmo. Só vale a pena estar aqui para fazer um mundo melhor. Cada um de nós tem que ter um compromisso com o futuro da humanidade. Essa é a função nossa. O nome disso é utopia. Utopia é uma coisa impossível. Ora as bolas, se é uma coisa impossível, para que serve? A utopia serve para que a gente caminhe em direção a ela. O mundo será o que nós, cada um de nós, quiser que ele seja. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que querer fazer um mundo melhor. O que não significa que nós seremos capazes. Mas com certeza nada acontecerá se nós não quisermos. O que é que nos transforma para querer? A informação, o conhecimento. Então, nunca desprezem a importância do conhecimento para transformar vocês nos transformadores que o mundo necessita. Parabéns e vamos mudar esse mundo para ser um mundo melhor,
mais igual, menos sofrido para todos. Muito boa noite, muito obrigado por terem assistido, me ouvido, me aguentado, e continuo sempre à disposição de vocês. Doutor Gonzalo, gratidão ao senhor, viu? Um abraço e uma boa noite para o senhor. Tchau, boa noite. Boa noite. Continue aí que tem o sorteio, hein? Verdade, vou falar disso agora, né? Para quem nos ouviu até agora, tem algo a mais ainda para ganhar de presente, como se não bastasse toda essa sua explanação aqui que acabou de acontecer. Obrigada mais uma Laura, vez. obrigado. Tchau, boa noite. Então, só para lembrar cada um de vocês, né, a nossa semana de cursos acabou de começar e ela continua aí ao longo dessa próxima semana. Não esqueçam, né, de acessarem a agenda, para que vocês possam aí se beneficiar de todos os conhecimentos que, porventura, cada um desses profissionais venham a ter para enriquecer ainda mais a vida e a formação de vocês enquanto alunos e futuros profissionais. A grade de horário está aparecendo aí na tela, os temas, os entrevistados, e se você, de repente, não tiver tempo de acessar todos os detalhes, você pode conferir aí no seu AVA, tá bom? Agora, para quem ficou, né, até o final, a gente falou que teria uma surpresa. Todos aqueles que aqui estão ainda, vai aparecer um QR Code aqui na tela, que vocês podem e devem acessar. Essa é uma mochila virtual do estudante, que está trazendo aí para cada um de vocês conteúdos exclusivos, aulas com os autores renomados, atualizações legislativas, artigos, são conteúdos exclusivos, mini cursos, dentre várias outras coisas que porventura vocês possam aí se beneficiar desse presente que vocês acabam de ganhar. Então, ligue as câmeras de vocês aí, leiam o QR Code, porque esse conteúdo vai estar disponível para vocês aí durante todo o ano de 2021. Nós ficamos por aqui, e para você, aluno, desejamos bons estudos e um sucesso infinito. Até uma próxima oportunidade.